Glória a Jesus. Igreja amada do Senhor, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Quero chamar aqui o irmão Everardo para fazer uma breve oração, amém? Vou passar para o pregador. Pedir o irmão para fazer uma breve oração, amém? Saudar a amada igreja na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, antes de começar a orar, estava ali refletindo a respeito do nosso Jesus, quando ele esteve entre os judeus. E tem uma passagem em Isaías 61, que ele fala assim: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção, enviou-me a levar boas novas humildes, a curar os corações doloridos, a anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade. Glória. Jesus, irmãos, foi o homem mais importante da nossa história e desse planeta. Porque ele separou, ele rasgou o véu. E Jesus, ele continua com essa mesma pegada. Ele nos ungiu para pregarmos as boas novas. Aleluia. Então, cada um de nós hoje se sinta mensageiro do nosso querido Messias, o verdadeiro Messias. E eu quero agradecer, cansado, mas renovado, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Aleluia. Nessa noite, eu conclamo a santa e amada igreja: é hora de lutarmos. Não tema, o Senhor é conosco. Aleluia. Porque virão perseguições, mas nosso amado Messias, ele está do nosso lado e não vai nos deixar perdermos essa luta. Pai, diante da tua casa, do teu altar, Senhor, teu Espírito Santo é de terra, fala aos nossos corações, unge a tua pregação hoje, que vai ser ministrada pelo teu pastor que vai trazer a palavra. Aleluia. Nos consagra nessa noite, porque o teu Espírito Santo está sobre nós. Aleluia. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Eu saudar a amada igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. É um motivo de alegria, de satisfação estar aqui mais uma vez trazendo a palavra do Senhor pelos meus amados irmãos. Que Deus possa abençoar poderosamente a cada um aqui nessa noite em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer aqui a leitura da palavra do Senhor lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6 em diante. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. De honra, de glória, majestade, louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem liberdade para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, verso 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E
o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele, e ele exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, e tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós, recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está louvando e engrandecendo o Rei Jesus. Como foi louvado nessa noite, nós estamos todos aqui aos pés da cruz, porque Ele é a luz, é a graça, é a misericórdia que nos sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como está a tua vida, a tua caminhada, mas eu creio pelo poder do nome do Senhor Jesus que a graça de Deus tem te mantido de pé, ela tem te conduzido, ela tem te sustentado em meio aos vendavais, em meio à tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. E essa graça é contínua, é presente na vida daquele que crê, que confia e recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. É uma dádiva de Deus concedida pelo seu sacrifício, não por merecimento nosso, porque o nosso destino era a condenação eterna, mas para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, Deus deu o seu único Filho para favor das nossas vidas. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, nessa noite, celebraremos a graça, a misericórdia de Deus na nossa vida, que é o fator de que ainda não fomos consumidos com esse mundo vil e perverso. Porque o pecado, a injustiça, aleluia, tudo aquilo que aborrece o Senhor tem subido diante as nares do Senhor, como antigamente Sodoma e Gomorra. Mas é a misericórdia, é a graça de Deus e o Espírito Santo ainda presente na terra, que ainda o Senhor derrama da sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o Senhor falou a Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Se você não alcançou, se você não conquistou, se você não conseguiu aquilo que você almeja no teu coração, almeja primeiro a graça de Deus, almeja primeiro caminhar com Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nessa noite você já deu o primeiro passo, você já veio buscar o Rei Jesus e creia que as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Senhor, a graça de Deus é abundante na vida daquele que glorifica e exalta o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, amada igreja, eu quero compartilhar, aleluia, as características da graça de Deus sobre o povo de Deus. Porque muitas coisas dependem de um ponto de vista. Cada ponto de vista é visto de um modo diferente. Cada um tem o seu jeito de ver. Como você vê a sua vida, como você olha para os problemas, como encara as pessoas. A graça é como um óculos que nos abre a visão para a realidade, não de maneira humana, mas de acordo com a ótica de Deus. Precisamos aprender a olhar sob a ótica da graça de Deus, como uma criança que contempla uma planta crescendo. A graça de Deus nos permite sonhar com um futuro melhor, como um pequeno barquinho na imensidão do mar. A graça de Deus nos faz ver a nós mesmos pequeno diante do infinito amor de Deus, como uma flor que nasce no chão seco. A graça de Deus nos faz ver tudo com o olhar de esperança. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas espirituais só podem ser discernidas no Espírito. Somente aquele que tem o olhar da graça de Deus contempla, aleluia, o impossível. Louvado seja o nome dessa noite. E nessa noite eu quero falar contigo, amada igreja, a respeito da graça de Deus, para que nós possamos aprender a discernir quando a graça de Deus é derramada e como nós podemos
verdadeira graça de Deus, porque a graça é favor de Deus imerecido, assim como a fé em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E o primeiro ponto, amada igreja, que eu aprendo a característica da graça de Deus lá em Romanos, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, capítulo de número 3, versículo 24, diz o seguinte: apóstolo Paulo, pregando à igreja de Romanos, ele disse o seguinte, capítulo 3, versículo 24: aleluia, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É óbvio e redundante, se a graça tem que ser de graça, nunca podemos esquecer da gratuidade de Deus para conosco. Tudo que Deus faz é de graça, por amor e misericórdia de nossas vidas. Quando aprendemos a ver a vida pelo olhar da graça, passamos a fazer as coisas para as pessoas sem querer nada em troca, sem expectativas de reconhecimento ou recompensa. Ou seja, o acesso da graça, ela é gratuita porque o preço já foi pago, mas é necessário que eu e você venhamos tomar posse. Louvado seja o nome do Senhor. É como um embarque para uma viagem. Você precisa, mesmo tendo um ingresso na mão, você precisa fazer um check-in para entrar, aleluia, na viagem. Assim também nós temos que tomar posse, aleluia, daquilo que o Senhor nos entregou para alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. O passaporte, o acesso é livre, mas depende de mim e de você se vamos embarcar nela ou não. O Senhor nos deu livre-arbítrio, ou livre escolha para escolhermos a quem servir. Aleluia. Infelizmente nós temos visto que muitos têm, aleluia, abrindo mão da fé, deixado a fé de lado para os prazeres da carne. Mas a prova é o Senhor que nessa noite nós estamos aqui para glorificar e exaltar o Senhor. Porque foi por amor, aleluia, que Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. E é pela graça que nós retribuímos esse amor, louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus. Ele reina para todos sempre. Salmo de número 63, aleluia. Salmo de número 63, louvado seja o nome do Senhor. Verso 3, aleluia. Ele diz o seguinte: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Louvado seja o nome do Senhor. A graça na vida do homem e da mulher de Deus é que mantém a vida, é o que mantém de pé, é o que faz florescer, aleluia, a nossa fé, e que possamos manter, aleluia, a palavra de Deus viva na nossa vida. Porque a vida é um dom gratuito de Deus. A graça divina se manifesta em cada suspiro que damos, nos permitindo viver, quando acordamos ou quando dormimos. Tudo é pela graça. O amor de Deus se manifestou em todas as espécies de seres vivos para revelar sua grandeza e perfeição. A graça é viva e doa vida a todos. Outrora nós éramos inimigos de Deus, mas a graça de Deus nos alcançou e nova criatura nós somos em Cristo Jesus. Nós éramos fadados à morte, a perecer, mas a graça de Deus nos alcançou e nós temos acesso à vida eterna. Ei, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Se você está aqui de pé, respirando e adorando a Deus, aprove ao Senhor Jesus. O olhar da graça pela graça de Deus é viver que estamos vivos por permissão do Senhor e que a vida que temos agora pertence a Deus. Por isso precisamos aproveitar cada momento. Rapaz, o Senhor tudo posso, mas nem tudo nos convém. Aleluia. Nós temos que usufruir do benefício da vida pela graça de Deus dentro da palavra do Senhor. Louvado seja o Deus. E nós não devemos viver de maneira, aleluia, que não agrada a Deus, mas devemos caminhar e viver segundo a palavra do Senhor, porque a graça é o dom da vida que o Senhor nos
conhecemos para a obra do Senhor Jesus. Porque como aleluia, um soprar de vela, ela pode se apagar. E como uma fração de segundo, o Senhor pode vir arrebatar a sua igreja nessa noite. Então, como está a nossa vida? Nós estamos aproveitando aquilo que o Senhor nos deu através da sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. É uma observação que devemos fazer todos os dias na nossa vida. Porque a graça de Deus é constantemente derramada sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Tito, capítulo de número 2. Lá em Tito, depois de 1 e 2 Timóteo, vem a carta de Paulo a Tito. Capítulo, aleluia, 2, verso 11, ele diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus, ela é inclusiva. Se fosse usar qualquer outro critério que não a graça divina, alguém poderia ser excluído ou privado do amor. Mas Deus, em sua infinita graça, não exclui nenhuma pessoa em toda a terra. Através da graça, podemos encarar as pessoas não com olhar de superioridade ou inferioridade, mas como iguais diante do amor de Deus. Todos temos livre acesso à graça de Deus, mas só podemos usufruir em nome de Jesus. Nós só podemos ter acesso à graça de Deus pela redenção em Cristo Jesus, pela perdão dos pecados, pelo reconhecimento que somos carentes e necessitados do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos apregoar, que nós possamos compartilhar tão grande graça, tão grande dádiva que foi nos dado na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Devemos compartilhar a graça. Ela não é individual, ela tem que ser multiplicada, ela tem que ser compartilhada, para que outras vidas também possam usufruir desse acesso da graça do Senhor Jesus. Louvado seja. Você é o agente causador da graça. Através dos milagres que o Senhor tem feito na tua vida, outras pessoas também serão tocadas pela graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aleluia. Capítulo de número 15. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 10. 15 e 10. Mas pela graça de Deus sou eu o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus, ela trabalha em nosso favor. Ela trabalha também na nossa vida, no nosso íntimo. Quanto mais nós mergulhamos na graça de Deus, mais ela nos transforma e nos faz um vaso novo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus trabalhou criando todas as coisas, Ele fez isso como e por quê? Somente pela graça. Não tinha nada. A matéria-prima da graça é nada, é o impossível. Tudo que temos e fazemos é através da graça, que trabalha realizando tudo em nós e através de nós. Então basta somente nós dobrarmos o joelho, clamar ao Senhor, que o mais Ele vai fazer. O impossível, sobrenatural, Ele é que opera, Ele é que faz, porque Ele é o dono de tudo. Tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Então não cesse de clamar, não cesse de pedir, não cesse, aleluia, de dobrar o teu joelho, porque a graça de Deus, ela vai ser derramada sobre a tua vida. Ainda que Ele esteja em silêncio, mas Ele está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios, capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifique e exalte o nome do Senhor, porque Ele está aqui neste lugar. Louvado seja Deus. Carta de Paulo aos Efésios. Aleluia.
de número 2, versos 6 e 7. Aleluia. Efésios 2, versículos 6 e 7. Ele diz o seguinte: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. A graça de Deus, ela é abundante e ela é rica na nossa vida. Aleluia. Muitos aí almejam fortunas, dinheiro, luxúria, mas esquece que a graça de Deus é o suficiente para que nós possamos alcançar o reino de Deus. Deus é o dono de todas as coisas. Por isso a graça de Deus, ela é rica, ou seja, tem tudo o que precisamos. Não riqueza monetária, mas de valores eternos que nos realizam plenamente. Tudo que temos foi Deus que nos deu e permitiu termos. Quando usamos o que temos pela graça de Deus e reconhecemos que tudo que podemos fazer é fruto da sua graça, sentimos-nos ricos, confortamos-nos e felizes em todas as situações. Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus, ela é algo sobrenatural. Somente quem está ligado no trono de Deus consegue, aleluia, enxergar. Louvado. Em momentos mais inoportunos, em momentos que aparentemente mais são, aleluia, contrárias, a graça de Deus, ela é derramada. Louvado seja o nome do Senhor. Então não te preocupa que situação adversa, que situação contrária, se o mar vem contra ti, se o vento sopra forte, a graça de Deus, ela vai continuar derramado na tua vida, até que você vença esse obstáculo, até que você supere essa adversidade. Deus não vai cessar de derramar a graça na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se é dinheiro, Ele é o Deus do ouro e da prata. Se é a providência de Deus que você está precisando, Ele vai derramar a providência sobre a tua vida, porque Ele é Deus da tua vida, Ele tem cuidado de ti. Louvado seja o nome do Senhor. E que você é precioso para Ele.